O concurso do TJ Paraná para o cargo de nível médio está muito próximo de sair, já tem a banca confirmada, nós temos informações do projeto básico que eu vou revelar para você e são 60 vagas para você ganhar mais ou menos R$10 mil iniciais, mais de 9.500, e eu quero mostrar para você exclusivamente nesse vídeo do YouTube o plano mastigado do TJ Paraná com todos os detalhes para você se organizar e com muitas informações do projeto básico. Com essas informações você já vai conseguir saber exatamente como estudar para garantir a sua aprovação nesse concurso. Isso daqui é uma exclusividade lá da Aprovação Ágil que eu vou deixar disponível por pouco tempo aqui no YouTube, só está disponível lá no nosso curso completo do TJ Paraná. Então deixa sua curtida, faça a sua inscrição no canal, ative o sininho e, claro, compartilhe esse vídeo e ainda dê uma olhada no link da descrição porque eu vou liberar um conteúdo para você que vale R$ 197 em dias normais e você vai ter acesso de graça com um conteúdo completíssimo com passo a passo para garantir sua aprovação nesse grande concurso do TJ Paraná. Continue comigo, aproveite esse vídeo e fique comigo até o final. Esse daqui é o plano mastigado, gente. Já temos a confirmação da banca e o edital está muito próximo de sair. A banca será um Instituto AOCP que tem feito vários concursos de tribunais recentemente e a remuneração inicial é de R$ 9.582. Sempre remuneração é a soma de todas as parcelas que o servidor recebe. E nós temos aqui de vencimento R$ 7.082 mais R$ 2.500 de alimentação. Então isso daqui é uma remuneração inicial de R$ 9.582 e teremos 60 vagas imediatas nesse concurso, gente. Isso daqui já está confirmado, tá bom? Provas provavelmente em outubro e temos uma incógnita aqui, gente. O concurso de 2009 nomeou 2.612 pessoas, 2.612 técnicos. Bastante gente, né? No concurso de 2017, nós não temos informações claras sobre isso, cara. E olha que eu cacei. E infelizmente o TJ Paraná tem alguns probleminhas aqui com a transparência, né? Eles poderiam deixar isso daqui mais claro. Só que aí eu fiz algumas pesquisas, claro, e pelo GROC temos a conclusão que pelo menos 463 pessoas foram nomeadas. É claro que isso daqui é uma confirmação com base naquelas informações que nós temos hoje, mas a tendência é que eles tenham chamado muito mais do que isso, sinceramente. É porque o TJ Paraná ele realmente é um pouco complicado na transparência, gente. Mas esse é o número que nós temos, então é um número bem grande e provavelmente eles vão chamar muitas pessoas. E nós temos uma novidade, gente. Uma novidade não, né? Um elemento que torna aqui as informações um pouquinho mais claras em relação a esse próximo concurso. Nós temos o projeto básico, eles fizeram licitação. E aqui eu extraí todas as informações que realmente importam e informações seguras. Temos a previsão da prova em outubro. Então, você pode se programar e essa vai ser a nossa programação para provas em outubro. A partir de agora, mais ou menos ali 4 meses até a prova, tá? E inclusive fica aqui uma indicação, gente. Outubro também é a previsão da prova do CNU. Como são provas muito parecidas e com conteúdos relativamente diferentes, sinceramente eu recomendo que você priorize um, tá? Se você escolher aqui o TJ Paraná, sinceramente não faz muito sentido focar no CNU. Se você pretende priorizar o CNU, esquece o TJ Paraná. E também, claro, teremos 1 ano de validade nesse concurso, prorrogável por mais um, então eles podem, durante 2 anos, chamar muitas pessoas, vagas só na primeira instância. Então você tem que entender essa lógica, tá? Porque não teremos vagas para a segunda instância, que é o tribunal, para trabalhar em gabinetes e tal. Mas é claro que depois que você entra no tribunal, existe sim a possibilidade de movimentação lá dentro. Teremos provas nessas cidades, gente. Cascavel, Curitiba, claro, capital, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Umuarama. Então teremos provas em vários lugares, claro, lembrando que esse daqui é um concurso estadual, tá? E 60 questões objetivas, gente, ABCDE, tá? Isso daqui já está confirmado e teremos também algo muito importante, gente, uma questão dissertativa de 15 a 30 linhas e quando a gente fala de dissertativa, pode ser uma redação aberta. Eu vou falar para você qual que é o formato provável dessa prova. Pode ser algo também com base ali nos conhecimentos específicos, só que provavelmente vai ser um mix disso e eu vou te explicar, tá? E aqui tem alguns critérios, né? Mas, cara, sinceramente, ó, critérios de corte, né? De 70%, cara, você tá pensando em passar no concurso, nem olha para isso. Você tem que mirar nos 90%, tá? Algo que é importante aqui, gente, é que nós teremos as 50 melhores notas, né, as 50 pessoas com as maiores notas de cada região terão as redações corrigidas, discursivas corrigidas. Então teremos 500 discursivas corrigidas, 50 por região. Isso daqui fica muito claro nesse
projeto básico e uma recomendação, gente. Priorize o estudo por questões. Use a lei de Pareto, use e abuse. E claro, você que está vendo esse vídeo aqui, você tem acesso ao curso da aprovação ágil. Faça o desafio, gente. O segredo para você ter uma evolução rápida em todas as matérias está no desafio de 0 a 80% de acertos em 7 dias. Eu acredito, é muito provável que se você está vendo esse vídeo, você tenha acesso ao desafio. Se você não tiver, entre em contato aqui com a equipe para a gente ver se consegue liberar para você de alguma forma, mesmo que seja com alguma condição muito especial, porque é essencial que você faça o desafio. O segredo está aqui e você vai ter um tempo legal para garantir a sua aprovação nesse concurso. Prova objetiva, gente. Qual que é a divisão? Isso daqui também já está bem claro. Dificilmente terá alguma modificação em relação a isso. Nós teremos essas 5 matérias: língua portuguesa, matemática, noções de direito e legislação, informática, atualidades, e o mais importante é sempre observar a relevância de cada matéria. A matéria mais relevante, português, claro que a mais relevante na verdade é a discursiva, e nós temos toda essa divisão aqui. É importante você prestar atenção principalmente na relevância, para entender que algumas matérias são mais importantes do que outras. Isso aqui faz muita diferença no seu planejamento. Muitos aqui vão querer desistir do concurso por causa de informática. Gente, não faz sentido, né? Só 8% do total da prova. E você pode evoluir em todas, tá? Mas nessa parte aqui, ó, do cronograma, nós teremos um vídeo específico. Logo na sequência você vai ver passo a passo e eu vou mostrar aqui também mais detalhes de como estudar essas matérias. Mas hoje mesmo nesse plano mastigado eu já vou mostrar vários detalhes para vocês e teremos discursiva / redação. Não tem como cravar ainda qual será exatamente o formato, se vai ser aquela redação aberta ou se vai ser a redação com base nos conhecimentos específicos, e ela vale 40%, gente, porque no total, tá? Eu fiz uma divisão, é claro, né, pensando aqui na relevância, em relação à prova objetiva, porque você tem que se preparar dessa forma, certo? Pensando ali na prova objetiva, a divisão de pontos que cada matéria pode te dar. Só que, no total, gente, a gente tem que pensar assim, ó, são 100 pontos possíveis nesse concurso, pela lógica do concurso, 60 pontos na prova objetiva, naquela prova ABCDE com essas matérias, e 40% do total na redação. Então a gente pode cravar aqui que você tem que ir muito bem claro na prova objetiva, mas o que vai fazer você decolar é a redação. E falando sobre redação, né, prova discursiva aqui na verdade, a última discursiva do TJ Paraná está aqui. Eu tirei um print, tá? Isso aqui é fácil de você encontrar até na verdade. E ela foi um mix de redação aberta, sabe aquela redação formato Enem, e direito constitucional. E olha só, foi CESP-Sebrasp, a organizadora do último concurso, eles deram 3 textos. Isso aqui facilita demais, né, gente? Se você tem a técnica da redação, você vê esses 3 textos, você consegue desenrolar o tema. Na prática, eles deram o artigo 215 da Constituição Federal e o parágrafo 1º, colocaram um texto sobre direitos culturais e um outro texto também sobre isso, a relação ali com direitos humanos, e pediu que você fizesse um texto, na prática uma redação, com uma estrutura de redação, dissertando sobre esses 3 pontos: a importância da cultura para a formação integral do ser humano, tá bem pequenininho para mim aqui, mas depois eu vou deixar esse documento para vocês verem com mais qualidade, a relação entre cultura e cidadania, o dever do Estado de garantir o acesso à cultura. Então você viu aqui, né, cara, que fala sobre cultura e direito, pensando ali na parte constitucional. Então você que mergulha no processo que nós criamos aqui de mentorias de redação, você que vê os replays das mentorias de redação, você já entendeu que, claro, com o estudo da prova objetiva, mas esse estudo aqui, inclusive tinha muito texto sobre cultura também na parte de atualidades que te ajudava na prova, tá? Mas você vai muito bem se você dominar a técnica da redação, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a tendência que eu queria reforçar aqui, gente, voltando só para finalizar, é que provavelmente vai ser algo parecido com isso. Vai ser um mix ali de direito, provavelmente, com uma técnica de redação falando sobre um tema de relevância, né, que é algo bem comum, inclusive foi uma estrutura parecida com o que a gente teve ali no TSE-TRE, que foi o grande concurso de tribunal do ano passado. Então você vai ter que tocar ali, né, a parte do direito, claro, lembrando que esse cargo aqui é de nível médio, não é para formados em direito exclusivamente, então isso daqui faz mais sentido, quase que é uma redação, é um mix de redação aberta com direito na prática, tá? E nós teremos várias aqui para você praticar, várias redações parecidas, e também vamos ajudar você até liberando um módulo aqui em que você vai aprender como lidar com essa discursiva mais técnica, voltada para os conhecimentos específicos, tá? Eu vou liberar isso daqui como um bônus para a galera do curso. Matérias, gente, conhecimentos gerais. Foco total nas matérias básicas, e aqui eu estou falando de português, matemática e também de informática, no Instituto OCP, é a banca organizadora. Gente, foco total nas questões anteriores de nível médio de concursos da OCP.
Pode mergulhar nesse padrão, cara. O órgão aqui, o TJ Paraná, não quer nem saber o que vai acontecer lá dentro da prova. Ele quer questões no padrão da banca. Então, faça questões recentes do Instituto AOCP. E claro, você vai ter o suporte aqui do nosso curso completo de português e das questões mastigadas. E ainda módulos práticos em que nós ensinamos você a estudar pelas questões, isso em português, em matemática e também em informática. Eu vou liberar para vocês aqui os módulos com segredos de português, segredos de matemática, segredos de informática. E também, é claro, é muito importante que você faça o desafio nos dias 2 e 3. A gente resolve esse problema das matérias básicas. Atualidades, gente. Atualidades é uma matéria que eu sempre falo que você tem pouquíssimo controle. E eu gosto de um princípio budista, né? Aquilo que você não controla, você não enfrenta. Você não se preocupa tanto. Então aqui eu quero mostrar para você primeiro uma análise que eu fiz da última prova. Foram 5 questões, tá? 2 questões, tá vendo? A questão número 1 aqui que eu falei que é uma questão de vocabulário. Cara, se você tivesse vocabulário, você resolvia essa questão, gente. Não chega a ser atualidades. É quase português, é lógica, tá? E uma outra que se você tivesse interpretação de texto, só com as informações que você tinha ali das questões, você acertava. Cara, eu acertei olhando e falei claramente aqui, né? São coisas de vocabulário. E claro, nós tivemos algumas coisas que são voltadas para realidade do Estado. Então, nós tivemos aqui, ó, na questão número 2, migração no Paraná. Tá vendo? Questão 1 que eu falei aqui, que tinha coisa na prova objetiva que te ajudava até, pensando ali na redação, essa questão número 1 que falava sobre o patrimônio cultural do Paraná. Depois a questão número 3 falava de estratégias do Paraná para acelerar a implementação dos 17 Objetivos do Desenvolvimento. Depois uma sobre licitações e portos no Paraná, que era uma interpretação de texto aqui na prática, você resolveu isso aqui claramente. E uma que é de atualidades mesmo, se você pensar, que falava de economia, Brasil, Mercosul. E olha que legal, percebi claramente aqui que até a fonte citada nessa parte de atualidades, a primeira aqui, foi de uma agência estadual de notícias do governo. Então o que você tem que fazer, cara? No seu tempo extra, ou até no tempo do seu cronograma para atualidades, você vai mergulhar nesse site e vai comer com farofa as notícias ali, porque provavelmente eles vão puxar dessa fonte de novo. Outra fonte que você pode beber aqui é o Itamaraty. Você vai ver aqui que foi uma questão que extraiu um texto ali do gov.br/Ministério das Relações Exteriores. Então você pode beber nessas fontes e, claro, pegue algum jornal específico aí do Paraná e fique atento às notícias nesse tempo de atualidades e até num tempo fora, sabe? Naquele tempo em que você vai sentar em algum lugar, que você vai ver alguma coisa ali, não fica rolando no Instagram, vai e dá uma olhada nas notícias do Paraná, porque isso daqui vai fazer diferença. E o mais importante, gente, treinar sua habilidade de resolver questões e interpretar textos, trabalhar com material escrito, do jeito que eu ensino para você no desafio. Quem domina o que eu ensino lá no desafio ia acertar aqui essas 2 questões tranquilamente, cara. E as outras questões estavam bem fáceis, na verdade, até para você que tem uma noção de mundo, sabe, básica. Então, atualidades, não se preocupe tanto, gaste mais energia naqueles pontos em que você tem controle. Todas as outras matérias, tirando atualidades, você tem total controle, inclusive na redação. É questão de você dominar a técnica e dominar aquele conteúdo que é mais objetivo. Atualidades, cara, eles podem pedir uma notícia aqui sobre Picasso, igual aconteceu no TJ de São Paulo. Você vai estudar Picasso? Você não vai, então são questões ali que naturalmente todo mundo vai errar, sabe? É o tipo de questão que você pode errar. Deu para entender essa parte das matérias básicas, né? Prioridade nas questões e você pode, é claro, pensando até em atualidades aqui, antes de entrar nos conhecimentos específicos, pegar as questões anteriores da OCP em atualidades e dar uma olhada no que eles pediram. Veja ali as fontes, sabe, de questões que eles olharam, eles pediram, sei lá, da Folha, do G1, comece a colocar como favorito esses portais, com certeza você vai ter muito mais rendimento e pode gastar energia no estudo, naquelas matérias em que isso faz mais sentido. Conhecimentos específicos, gente. Você tem esse módulo aqui completo do TJ Paraná, né? Tem todas as ferramentas de organização, cronograma, esse vídeo que você está vendo aqui com o plano mastigado. Tá tudo bonitinho para você e a parte específica mesmo de verdade, gente, é direito e legislação, tá? Isso daqui não temos ainda os tópicos, né? Isso daqui não está no projeto básico, mas vamos seguir nesse pré-edital com base no último concurso. E o que a gente teve, gente, de conteúdo? Ó, vamos dar uma olhadinha. Normas estaduais, tá vendo? Constituição, Estatuto dos Servidores, Regimento Interno. E aí nós tivemos 7 questões, gente. E tem um conteúdo, que é esse último, que é muito aberto. Eles colocaram leis dos fundos do Poder Judiciário do Estado do Paraná. Cara, se você olhar isso daqui pensando em lei em sentido amplo, é tudo, né? Decreto, atos normativos, é muita coisa e não teve nenhuma questão na última prova. Então, o que eu recomendo nesse exato momento? Se você tiver uma carga horária legal, priorize os outros conteúdos e, se der tempo, veja só as leis em sentido estrito, ou seja, as leis mesmo que nós colocamos no material que tratam aqui dos fundos do Poder Judiciário do Estado do Paraná, tá bom? Esse foi o principal
principal conteúdo, né, um conteúdo bem específico, com 7 questões. Lembrando que a gente teve um número diferente, claro, de questões aqui. Constituição Federal, né, conteúdo básico, gente, foco total aqui, prioritário, na verdade, na legislação, no texto da Constituição, súmulas vinculantes no máximo. Segue com material enxuto que não tem erro, tá bom? Código de Processo Civil. Está muito claro aqui que é uma estrutura voltada para a legislação, é um cargo de nível médio, e nós tivemos 3 questões, inclusive, gente, fique esperto porque tem um juizado especial, o material enxuto está tudo redondinho para vocês já, tá bom? É um conteúdo relativamente pequeno até dentro dessas 3 matérias principalmente. E Código de Processo Penal, nós tivemos pouquíssimas questões, na verdade uma questão só, tá? E também o Estatuto da Criança e do Adolescente, não tivemos questões. Então é claro que na hora de priorizar o seu estudo dentro dessa matéria, a prioridade vai estar aqui em normas estaduais, depois constitucional e depois Código de Processo Civil. O resto é resto, né? Só que, claro, o ideal para quem começa no planejamento aqui pré-edital, lembrando que vai ter a realização da prova só em outubro, dá tempo de ver tudo tranquilamente e, claro, gente, saindo o edital nós vamos fazer todos os ajustes necessários e principalmente, né, talvez o maior ajuste aqui será nessa parte bem específica em que nós não temos ainda clareza do que realmente vai cair. E também, é claro, gente, eu falei para você que a etapa mais importante desse concurso, claramente, é a redação /discursiva, né? Que eu já falei que nós temos uma indefinição sobre o modelo exato, mas provavelmente vai ser aqui esse padrão do último concurso. E aí, gente, nós temos esse módulo de redação que está liberado para você, em que você tem o curso em vídeo de redação, você tem ali as mentorias, o replay das mentorias, tem até um material enxuto de redação que vai te ajudar demais. E o principal que você tem que fazer é seguir com as mentorias com o Daniel Vícola, né? Você que é do VIP tem acesso ao vivo, você tem também a correção de redação e você que está aqui no curso completo isolado do TJ Paraná, eu liberei para vocês esse módulo de redação em que você vai ter acesso às mentorias, os replays das mentorias com o Daniel Vícola, tem as propostas, tudo para você praticar e entender como que você vai virar uma metralhadora de pontos. E ainda, eu vou liberar para vocês aqui, dentro do curso completo do TJ Paraná, aquele conteúdo com as discursivas que nós temos, aquelas discursivas voltadas para direito, lembrando que provavelmente, como é um cargo de nível médio aqui, vai ser aquele mix, né? Uma estrutura de redação, você tem que dominar tudo que nós ensinamos para você sobre redação e, claro, com o estudo da parte de direito vai ficar muito fácil você introduzir essa parte dentro da estrutura da redação. Deu para você entender, né? É um mix de redação, então o mais importante é você dominar a estrutura de redação e também, claro, ter essas noções sobre uma estrutura de discursiva específica para você colocar esses elementos de direito, o que é uma probabilidade de acordo com o que aconteceu até no último concurso. Basicamente, é isso que você tem que fazer para começar a estudar agora. Essa daqui é a principal fonte que nós temos, né, o projeto básico e todas as informações que estão nele e também, claro, uma análise do último edital. Com esses parâmetros você consegue entender o padrão provável do próximo concurso e consegue começar a executar os seus estudos. E no próximo módulo aqui do curso completo do TJ Paraná da Aprovação Ágil, você vai ter acesso ao nosso cronograma fechadinho para você e também, claro, eu vou mostrar ali o mapeamento da prova e vou mostrar na prática como que você vai estudar cada uma das matérias e aprofundar tudo que eu mostrei para você aqui. Esse daqui é o plano mastigado para você entender a realidade e, claro, saindo do edital, atualizaremos todos esses conteúdos de forma muito rápida e eu tenho certeza que você já vai estar muito bem alinhado para esse grande concurso. É uma grande oportunidade. TJ Paraná é um concurso historicamente enrolado, mas é claro que quando ele acontece é uma grande oportunidade e você tem que aproveitar. Se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a equipe da Aprovação Ágil, eu estou aqui para ajudar também e, claro, continue na sequência. Você vai ver o cronograma, mentoria automatizada, que cria o seu cronograma personalizado com base naquela estrutura de agenda do Google, você coloca a notificação no seu celular, veja esse conteúdo e aproveite essa ferramenta e também, é claro, aproveite todas as ferramentas de estudos, né, com os materiais enxutos e tudo que a gente preparou para você. O Simples funciona, lembre-se disso e ele reforça aqui, gente, se você não fez o desafio, faça, porque ele que vai te dar velocidade na execução dos estudos, que é o que importa para você chegar ali rapidamente nos 80% e, na verdade, passar, porque eu recomendo que você mire em 90% de acertos, dá para fazer isso e, claro, pratique bastante a parte da redação, que aí não tem erro, você vai chegar voando nesse concurso. A gente se vê em breve no próximo módulo, até mais, tchau, tchau. O que você achou desse planejamento para o TJ Paraná? É um concurso simples e o simples funciona, gente. Se você seguir esse passo a passo, se começar a estudar de forma efetiva com essas ferramentas, inclusive, que eu mostrei aqui, você vai ter resultados no TJ Paraná. E, claro, para você ter acesso ao passo a passo completo, que normalmente as pessoas pagam R$ 197 para ter acesso a esse conteúdo, aproveite no primeiro link da descrição. Vou deixar disponível para você esse link por tempo limitado para você aproveitar, tá bom? Depois não vai ter outra chance para ver todo esse conteúdo gratuitamente, então aproveite. Se você gostou do conteúdo, deixa sua curtida. Tem alguma dúvida, manda aqui. Não gostou? Deixa descurtida e me conte por quê. Não tem problema, eu prometo melhorar nos próximos vídeos. E também siga o Bitolei em todas as redes sociais. E claro,
dê uma olhadinha no link da descrição, viu? E baixe o aplicativo do Aprovação Ágil que está disponível na loja oficial de apps do seu celular e também tem a versão para computadores. Fechado? Um abraço, a gente se vê em breve. Estude forte para esse concurso e em breve também, se tiver bastante envolvimento aqui, ó, comentário, curtida, eu prometo liberar o cronograma para vocês aqui no YouTube. Fechado? Tamo junto, um abraço, a gente se vê em breve. Tchau, tchau.